que se fala da missa parte por parte? Por que você falou com tanta segurança? Eu tenho de mente. Falou muito na paróquia. Falava muito sobre isso. Eu falo isso há mais de 20 anos, né? Olha só. Eu fiz 40 anos domingo passado. Há pelo menos 20 anos eu explico a missa onde eu vou. Você consegue fazer em 5 minutos? Depende, vamos lá, sim. vamos tentar, vamos lá. Sem citar Bento XVI, porque aí também seria demais. Não, né? não, 5 não minutos. é o caso, claro. Fique à vontade, vai lá. Para o pessoal, eu acho muito interessante essas reflexões da missa parte por parte, porque às vezes as pessoas têm uma visão meio equivocada de cada parte da missa, né? Começando pelo sinal da cruz, vamos lá. A primeira coisa que eu diria para as pessoas, né? Você tem que o básico. A missa, na verdade, ela tem 4 partes, mas tem 2 eixos, né? Que liturgia da palavra, liturgia eucarística, e ritos iniciais e ritos finais gravitam em torno disso, né? É para não começar bruscamente e não terminar bruscamente. Sim. Claro, tem o seu valor, não é isso que está em questão. Então, a primeira coisa que tem que reter é que a missa, de fato, ela começa de forma trinitária, recordando, então, o mistério trinitário, o mistério pascal e o nosso batismo. Porque, então, no início da missa está, de alguma forma, a memória do batismo. Você começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado em nome do Espírito Santo. O padre, quando diz em nome do Pai, ele está dizendo que ele está fazendo aquilo não por força própria, mas de uma autoridade. Ele foi constituído. Depois dessa saudação trinitária, pascal, batismal, né? Depois desse início, vem uma saudação paulina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Então, mais uma vez, pode ver que é um desdobramento dessa saudação trinitária. Claro, cada um ali expondo a missão de cada pessoa da Trindade. Depois da saudação do padre, vem o ato penitencial. E é uma coisa muito interessante. Se você pegar o ato penitencial, o confesso, ele é... Da sua taça, vou colocar uma água diferente por favor. aqui para você. Se você pegar o ato penitencial, na verdade, o confiteor, né, o confesso a Deus, ele é um tribunal. Eu sempre digo que é só você pensar no julgamento do João Grilo, do João Grilo, no Alto da Compadecida, obrigado, do Ariano. Que é sempre isso. Ó, você confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Então, é uma confissão pública. Isso mesmo. É a Virgem Maria, os anjos santos. Aquela imagem que o confesso tem é de você diante de um tribunal divino, que você vai se confessar diante de Deus e implorar misericórdia. Quando você termina, né? Mas veja que é um tribunal que o juiz é misericordioso, então você tem certeza do perdão, desde que você esteja contrito, claro. Então, depois da absolvição, vem o Kyrie, que não faz parte do ato penitencial. Olha só. O Kyrie não é ato penitencial. Originalmente ele não foi. Tanto que tem um teólogo chamado Theodor Schnitzler que diz que era a tragédia do Kyrie entrar no ato penitencial. Porque o Kyrie ele é um misto de lamento com louvor. Isso. Tanto que o Kyrie está mais ligado ao glória do que ao ato penitencial. Porque quando ele sempre diz assim, ó, que no Kyrie você começa a levantar a cabeça. Porque no confesso você está contrito. No Kyrie você começa a olhar para o Senhor que é piedade. Então o Kyrie não é só um pedido de piedade, é uma confissão de louvor. Porque você está dizendo que o Senhor é piedade. Você só pede perdão para quem tem capacidade de perdoar. Então ele diz que você vai levantando a cabeça, tirando o olhar do chão e olhando para Cristo. Que Ele é o Kyrie. Kyrie, Cristo, Kyrie. Isso. Ele, né? Senhor, Cristo, Senhor. Você está olhando para o rosto de Jesus. E daí quando você termina olhando para o rosto de Jesus, daí você diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Se você perceber, não é um hino trinitário, é outro hino cristológico. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirares o pecado do mundo. A gente acabou de falar, né? É impedido perdão. Tende piedade de nós. Vós que tirares o pecado, só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Senhor Jesus Cristo. Então, é um início muito cristológico. Você está olhando para Jesus. Sim. Quando você percorreu esse caminho, começa trinitário, depois você afunila um pouco para esse olhar um pouco mais detido em Jesus, você chega no momento da coleta. A função da coleta, a gente sempre diz que é coletar intenções. Mas no início, ele tinha um outro sentido. Porque antigamente não tinha esses ritos iniciais. Então, quando, por exemplo, o Papa chegava na cátedra, a primeira coisa que ele fazia era oremos. Porque você pode perceber que tem 3 orações menores na missa. E as 3 concluem procissões. A coleta, a oração sobre as oferendas e a comunhão. São orações de fim de procissão. Porque você sempre no fim da procissão, você coleta os ânimos, as atenções. Então, a oração da coleta era a primeira oração que fazia daquelas pessoas uma assembleia. Então, na verdade, você transforma aquelas pessoas num coração e numa só alma. E daí, com isso, você coleta as intenções. Quando você senta para começar a liturgia da palavra,
Só para lembrar, a oração da coleta é o oremos. O primeiro Para oremos. quem não conhece como oração da coleta, o o primeiro oremos. oremos ali. Curtinho. Olha, agora vamos ver o que vai achar dessa água. Boa doce. É zero açúcar, viu? Eu tomo café sem açúcar, daí parece mais forte. Mas tá ótimo. Tá bom. E perceba uma coisa, que quando começa a liturgia da palavra, se você pegar a descrição de Justino, lá do ano 155, que está no Catecismo da Igreja Católica, inclusive, você vai perceber que ali nós começamos aquele percurso de ouvir a lei, os profetas, o apóstolo e Cristo no Evangelho. Isso. E o Salmo aparece aí. E o Salmo? Qual é a função dele? O Salmo é a nossa resposta à palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus. Então, Deus vem tanto em socorro da nossa fraqueza, e aí eu não posso deixar de citar Bento XVI, que ele diz que se tem uma forma que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza é a liturgia. Porque nós não sabemos nem o que pedir, nem como pedir. Então, ele nos dá os textos litúrgicos, inspirados. Então, tanto que a nossa resposta à palavra de Deus na liturgia é a palavra de Deus, o Salmo. Veja como ele vai nos socorrendo. Então, quando você vai chegando perto do Evangelho, ouvir aquele... E o Evangelho, ele é performático. Então, não é só uma leitura de uma coisa do passado. Hoje se cumpriu a Escritura. Isso. No Evangelho, você tem essa presença do evento de Cristo, né? Você tem esse hoje, né, sendo renovado. Então, é Cristo diretamente que fala. Então, veja, nós estamos ouvindo esse encadeamento de lei, profetas, o apóstolo, até que a gente escuta aquele que é o mediador e a plenitude da revelação. Sim. Então, você escuta o Evangelho, que é uma realidade viva, uma palavra viva, tanto que quando a gente saúda a palavra de Deus, a gente saúda Cristo. Sim. Palavra do Senhor. Veja, palavra do Senhor, palavra de salvação. Se a gente pegar isso em latim, nós estamos falando de Cristo. Verbum Domini, gloria tibi Christi. O tempo todo, pode ver que é muito cristológico, o tempo todo nós estamos saudando Jesus. Porque a lógica da liturgia é ao Pai por Cristo no Espírito. Ao Pai por Cristo no Espírito. Quando chega o credo é mais uma vez a presença do batismo dentro da missa. Eu sempre brinco que o credo vem depois da homilia para que o padre não fale besteira, porque se ele falar uma besteira, o credo desmente logo depois. Né? Então, veja bem. Se ele falar besteira, o cabo levanta e diz: creio em Deus Pai, Padre. Poderoso. Que maravilha. Eu já fui numa missa que o padre, no dia de São Pedro de São Paulo, negou o primário de Pedro e a intercessão dos santos. Negou? Na missa de São Pedro de São Paulo. O que aconteceu, meu Deus do céu? E ainda mudou as palavras da consagração. Você imagina que eu não terminei muito feliz essa missa. E daí, logo, engraçado, né? Depois da escritura vem o credo, que é o dogma, é o símbolo. Então ele já resolve tudo ali, se teve algum erro. É a fé ordenada, é a fé sistematizada. Sim. Aquilo que a gente escutou como anúncio puro, vamos dizer assim, original, logo vem o credo, que lembra a minha fé batismal. Fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja aqui. Sim. A raiz está lá já no sinal da cruz. E, ao mesmo tempo, eu, vamos dizer assim, estou professando aquilo que me faz pertencer àquela assembleia. Porque o credo, o símbolo, é um fragmento da fé comum. Quando termina o símbolo, eu faço a primeira participação, vamos dizer assim, na oração dos fiéis. Você sabe que a oração dos fiéis era a primeira coisa que os catecúmenos participavam depois de serem batizados. Olha. Porque logo depois da oração dos fiéis vem a oração do presidente, que é a oração eucarística. Então, ali, pode ver que tem até uma duplicata de oração pelo Papa. Tudo. Isso. Então, essa oração dos fiéis é uma oração dos batizados, embora seja o padre a presidi-la. Terminou a oração, a liturgia, começa a liturgia eucarística, que é o desdobramento dos 4 verbos, porque a gente diz que Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu. Aqui está a explicação dos 4 momentos da liturgia eucarística. Tomou o ofertório. Sim. Né? Deu graças, oração eucarística. Partiu, cordeiro. Deu comunhão. Então, no ofertório, que o nome correto... Vamos dizer, não é que é correto. O nome segundo o missal atual é a apresentação dos dons. Certo. Ali você agradece o pão e o vinho como frutos da terra e do trabalho humano. Paulo VI que pediu para falar do trabalho. Porque ele disse que o pão e o vinho são frutos da natureza, mas eles passaram por um processo de trabalho. Claro. Então, assim, nós recebemos de Deus, trabalhamos e devolvemos para Deus. Para quê? Para que logo em seguida, na Eucaristia, Ele nos devolva de novo. Sim. Para quê? Para que no fim nós nos apresentemos como oferta para Deus. Então, depois do ofertório,
começa a liturgia, a oração eucarística. Primeiro o padre nos convida para o louvor, diálogo invitatório. Sim. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Bento XVI fazia uma pergunta maravilhosa. Não consigo falar sem citá-lo. Fica à vontade. Ele disse que... Eu amo. Pode arrochar o nó, como diz lá no Quixadá. A gente diz assim, corações ao alto, o Bento XVI, mas será que o nosso coração... Porque a gente diz, o nosso coração está em Deus. Eu sempre brinco nas formações que eu dou. É mentira, a gente está pensando no boleto, na comida que tem que fazer, na conta que tem que pagar, no problema, não sei o quê. E a gente diz, e o nosso coração está em Deus. Quem dera. O Ratzinger vai dizer que todo o nosso movimento na liturgia devia ser um sursum corda, tentar elevar o coração para Deus. Mas o padre nos convida e diz, demos graças ao Senhor. Ele está convidando a fazer a Eucaristia. E a gente diz, é nosso dever e nossa salvação. Daí o padre continua com isso. Na verdade, ó Pai, o nosso dever e salvação é digno e justo, dar-vos graças sempre em todo lugar. Aí vem o prefácio. No prefácio a gente canta as maravilhas que Deus operou. Não se faz Eucaristia, ação de graças, que é memorial também, sem fazer memória do que Deus fez. Quando nós terminamos, nós unimos a Assembleia do Céu, porque o nosso louvor é imperfeito. Então, tanto que eu tenho um verbo que é usado às vezes no missal que diz, associando-nos aos seus louvores. Isso. Eu disse que a gente puxa os anjos santos como sócio. E quando é que você precisa de um sócio? Só tem 2 motivos para você ter um sócio. Ou ele tem o dinheiro que você não tem, ou ele tem a habilidade que você não tem. Isso. Se você não precisa de nenhuma das duas coisas, você não precisa de um sócio. Então, os santos, os anjos, são aqueles que cantam eternamente diante de Deus. Nós ensaiamos uma vez por semana, e olha lá para a missa. Então, a gente se une ao louvor daqueles que perenemente estão diante de Deus. Então, depois de nos associar aos santos, a gente diz que Deus é santo, santo, santo. Logo depois vem a primeira invocação do Espírito Santo, que chama-se epiclese sobre os dons. O padre continua com as nossas palavras, tomando o que a gente disse. Na verdade, ó Pai, vós sois santo. E não é ele santo só, ele é fonte de toda a santidade. E se ele é fonte de toda a santidade, ele pode santificar as oferendas. Epiclese sobre os dons. Então a gente pede que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Logo depois vem um relato institucional, no qual o padre... A gente sempre acha que o padre está falando para a gente. Mas o Taborda e outros liturgistas, como o Giraldo, italiano, dizem claramente que o relato da instituição tem uma finalidade. Lembrar Deus. Você diz assim, mas lembrar Deus? Lembrar Deus no seguinte sentido. Recordar a Deus por que nós fazemos aquilo. Porque nós não fazemos porque nós queremos. Não é só agora eu vou celebrar o memorial de Jesus. Nós estamos fazendo aquilo por obediência a um mandato. Jesus, tanto que assim, na noite que ia ser entregue tomou o pão, no fim da ceia tomou o cálice. Como é que Jesus termina? Fazer isto em memória de mim. Então nós fazemos aquilo não por nossa força, por nosso mérito, mas como obediência a um mandato. Quando terminou isso, nós fazemos uma aclamação memorial. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós já começamos a fazer memória, porque a parte que vem depois chama-se memorial, anamnese. Nós fazemos memória do quê? Celebrando, pois, ó Pai, o memorial da vossa paixão, morte e ressurreição. Tanto que a tradução anterior falava em memória, agora fala em memorial. Porque o memorial, em termos bíblicos, é algo que aconteceu no passado, mas que os seus efeitos ainda se sentem no presente. Então, celebrando a sua memória, nós oferecemos. Então, é anamnese e oblação. Ao celebrar a memória, a gente oferece. Quando a gente faz isso, logo em seguida, nós pedimos pela segunda vez o Espírito Santo. A gente pede que o Espírito venha sobre nós ao comungarmos, porque a gente pede o Espírito Santo 2 vezes na missa. Na primeira, para que o pão e o vinho se tornem o corpo de Jesus. Isso. E depois a gente pede que ao comungarmos nós, o corpo e o sangue, nós nos tornemos o corpo de Jesus, que é a igreja. Isso. Por isso que vem depois 3 intercessões que falam da igreja. A gente acabou de pedir para a gente ser igreja, corpo de Cristo. A gente fala da igreja que está neste mundo, peregrina, a igreja que está no purgatório, padecente, e a igreja que está no céu, triunfante. Isso. A gente diz, eu quero caminhar em comunhão com o Papa, eu quero que as almas do purgatório vão para o céu, mas eu também quero para o céu. Dai-nos o convívio dos eleitos. Daí, quando a igreja toda está representada ao redor do altar, a gente pode fazer o louvor final. Por Cristo, com Cristo. E em, veja, por Cristo, ao Pai no Espírito. E a gente assina com um amém. Terminando isso, começa o Pai Nosso, que é uma oração. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso, porque todo prefácio começa com o Pai Nosso, com o Pai. E o Pai Nosso é a oração dominical, tanto que o pão nosso de cada dia, em grego é epiúsios. A igreja primitiva interpretava esse pão nosso de cada dia como Eucaristia, que é o pão do futuro. Sim. Daí, termina, livrai-nos de todos os males. Depois que quando a gente começa, livrai-nos de todos os males, dá-nos hoje a vossa paz, essa oração, ela é uma oração
pela paz no mundo, entre as nações. Depois vem, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. É uma oração pela paz na igreja. Depois vem, a paz do Senhor esteja convosco. Lembrando que paz era um dos nomes da Eucaristia no início. Quando nós terminamos de pedir a paz, nós rezamos o Cordeiro, que termina como? Cordeiro de Deus traz o pecado do mundo, tem perdão. No final, Cordeiro de Deus... Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. O tema da paz atravessa toda a Eucaristia. Terminou, mas acabamos de chamar Deus de Cordeiro, Cristo de Cordeiro. O Padre diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aparecem duas figuras do Novo Testamento na hora da comunhão. João Batista nos mostrando que Jesus é o Cordeiro e o centurião dizendo que nós não somos dignos de que ele entre na nossa morada. E depois vem a comunhão que consuma tudo isso, porque o objetivo de tudo isso é a comunhão, é um encontro com Cristo. Quando termina a procissão, o padre pede o que na oração? Que os frutos, que os sacramentos frutifiquem em nós. Que eles não, é como uma semente que cai em terra boa. Então, que os dons, os sacramentos frutifiquem em nós. Depois de tudo isso, só cabe terminar a missa. Nossa. O Padre nos abençoa como começou e nos despede em paz. Paz. Nós acabamos de receber o que na Eucaristia? A paz. A paz.